Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou coordenador pedagógico do INTEPRE, que é um Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Queridos, acredito, assim como milhares de pessoas espalhadas por todo o nosso globo terrestre, nós estamos dentro desse processo um tanto quanto incômodo de quarentena, de isolamento social. E eu estou aqui gravando de dentro de casa. Na verdade, sempre gravei em casa. Todavia, é muito provável que no decorrer desta gravação você vai ouvir aí algumas pequenas intervenções da minha pequena Giovana, está aqui também, meu filho William e minha esposa Cida está tentando contê-los, né? Mas espero que isso não seja nenhum empecilho para que possamos dar continuidade ao nosso comprometimento de levar a todos os nossos alunos do INTEPRE um conteúdo de qualidade, a fim de que vocês cresçam espiritualmente e amadureçam os seus profícuos ministérios. Eu tenho certeza que tudo será feito para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Queridos, nós estamos trabalhando a matéria de introdução ao Antigo Testamento Bíblico, nós já falamos, e essa matéria nós subdividimos em pelo menos 4 partes distintas, a saber, o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Depois nós vamos trabalhar os chamados livros históricos e os livros poéticos, e por fim nós vamos trabalhar os chamados livros proféticos. Dentro desta matéria, é importante reiterar aqui, nós estamos trabalhando de uma forma bastante panorâmica, trabalhando de uma forma bastante ainda distante, sem aproximar as nossas lentes para uma exegese, uma interpretação mais profunda, dado ser uma matéria de uma visão introdutória de cada livro. Obviamente, dentro do seu contexto, dentro da necessidade, nós vamos aproximar um pouco mais as nossas lentes para extrair do texto verdades mais profundas, lições teológicas e bíblicas mais densas, que nesta oportunidade nós não iremos fazer. Bom, queridos, por se tratar de uma visão panorâmica, mas não se preocupe, pois quando nós estivermos trabalhando matérias como a chamada história do povo de Israel, nós vamos aproximar um pouco mais da natureza dos grandes patriarcas da Bíblia Sagrada, que no livro de Gênesis, na matéria que nós estamos trabalhando, nós vimos de uma forma bastante superficial, mas quando nós estivermos trabalhando a vida desses nobres patriarcas, nós vamos aproximar um pouco mais da vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, e eu tenho certeza que será a bênção de Deus para a tua vida. Queridos, eu quero aqui nessa oportunidade trabalhar com vocês a respeito do livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel é um livro extremamente importante que tem como autor o próprio Samuel. É bem verdade que não há um consenso geral a respeito da autoria nem do livro, nem do primeiro e nem do segundo livro de Samuel. A tradição rabínica, muito bem aceita, inclusive o Talmud, irá dizer que o livro de 1 e de 2 Samuel, na verdade, é um livro de coautorias. Teria tido Samuel como escritor, basicamente do capítulo 1 ao capítulo de número 24, e que possivelmente o restante de todo o conteúdo seria terminado ou dado continuidade através dos profetas Natã e Gade, que aparecem lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo de número 29. Há também uma gama significativa de eruditos que vão dizer que a composição dos 31 capítulos e 811 versículos contidos no livro de 1 Samuel seria então do sumo sacerdote Abiatar. Abiatar, de característica e de vivência sacerdotal, tinha prática de guarda de documentos e de escrita de documentos. Todavia, atribuir a Abiatar uma parte da escrita dos livros de Samuel não seria algo estranho à comunidade judaica e à comunidade dos eruditos. Alguém também que poderia dizer que um dos filhos dos profetas
de uma das escolas que havia sido fundada por Samuel, teria continuado a obra primosa que o seu então mestre Samuel havia dado início. Todavia, há algumas suspeitas a respeito da autoria deste livro. O que tem que ficar muito claro é que a autoria pode até ser incerta. Todavia, o que nós não podemos colocar como incerto é a inspiração do texto sagrado. O texto foi divinamente inspirado. O que nós não conseguimos detectar com uma precisão cirúrgica é no tocante à sua autoria. Há também, assim como existem algumas dificuldades para entender a autoria do livro de Samuel, a gente vai ter também dificuldades para entender o pano de fundo ou a data em que estes livros foram escritos. Todavia, se a gente for pontuar um período que cobre esses livros, a gente pode dizer que os dois livros de Samuel, ele vai narrar a história de Israel desde o nascimento de Samuel até os últimos dias de Davi. Portanto, os fatos relatados nos livros vão desde seu nascimento por volta de 1050 a.C. até a chamada compra do terreno onde seria construído o futuro templo do Senhor, que havia sido construído pelo então seu filho Salomão. Queridos, o tema principal do livro de Samuel é extremamente importante. Nós poderíamos denominar ou resumir em 2 pontos principais. Primeiro, a história e a biografia de 3 influentes homens na história de Israel, a saber, Samuel, Saul e Davi. Então, o livro vai tratar do contexto histórico, da vida, da biografia, das obras, das virtudes e defeitos destes 3 importantíssimos homens da Bíblia Sagrada, Samuel, Saul e Davi. Outro tema bastante pertinente no livro de 1 Samuel é exatamente o período de transição. Anota aí no seu caderno ou na sua apostila e não esqueça, Samuel ele vai ser responsável por desenvolver um processo importantíssimo de transição de governo. O povo está saindo de um governo chamado teocrático para o então chamado governo monárquico. Nós poderíamos resumir o livro de 1 Samuel da seguinte forma. Entenda assim, Israel ele havia sido governado por juízes que Deus levantou em momentos cruciais da história da nação. Isso aí fica muito claro quando a gente lê o livro o livro de Juízes, quando Deus levanta os juízes, a saber, Gideão, Sansão, Débora, foram homens que Deus separou para livrar a Israel em momentos pontuais da história, né? No entanto, a gente precisa entender que a nação ela havia se degenerado moralmente, politicamente e espiritualmente. Havia estado sobre a investida violenta e desumana dos filisteus. O templo de Siló ele já estava sendo profanado. O sacerdócio se mostrava corrupto e imoral. Em meio a essa confusão política, religiosa e espiritual da nação de Israel que surge então esta figura extremamente importante que é a figura de Samuel. Samuel, de uma forma notável, ele vai trazer a renovação e a alegria que a nação de Israel precisava desfrutar neste momento de profundo caos e de colapso moral e espiritual da nação. Queridos, é importante você entender a importância de Samuel e voltar um pouco atrás. Você precisa entender que os filhos de Samuel, eles não irão refletir, amados, os filhos de Eli, eles são 2 jovens rebeldes. Eli, ele tem, de uma forma muito triste e decadente,
uma queda significativa no nível de moral e de espiritualidade no culto e no sacerdócio. Os seus dois filhos degenerados, rebeldes, pecam contra o Senhor, não honrando a posição a qual Deus havia lhes colocado. Rufino e Finéias conduzem a nação para um colapso moral e espiritual. É neste momento que surge o então profeta Samuel. Todavia, com o passar do tempo, é importante dizer que os próprios filhos de Samuel, eles não refletiam o caráter piedoso de seu pai. O povo, observando o comportamento dos filhos de Samuel, não tinha confiança nos seus filhos. Mas, à medida que Samuel ia envelhecendo, eles pressionavam para que Samuel lhe desse um rei. Com relutância, ele acaba cedendo. Saul, todavia, homem vistoso e carismático, ele é escolhido para tornar-se o primeiro rei de Israel. O seu ego, queridos, era tão grande quanto a sua estatura e a sua beleza. A gente precisa entender, e eu quero parar para refletir aqui com vocês, alguns motivos que levaram Saul à sua queda tão precoce no reino. Por exemplo, a sua impaciência quando ele exerce funções sacerdotais em vez de esperar por Samuel. A gente vai perceber que após ele desprezar de uma forma trágica os mandamentos de Deus, ele então recebe a então justa retribuição por sua rebeldia, que foi a rejeição outorgada e feita pelo próprio Deus. Depois dessa rejeição, Saul tornou-se uma figura trágica, consumida por um ciúme e medo, perdendo gradualmente, lentamente, a sua sanidade mental. Queridos, olha onde Samuel chega, olha onde o nível que Saul chega após ser rejeitado pelo Senhor nosso Deus. Ele praticamente gastou seus últimos anos numa implacável, incansável perseguição a Davi, através das regiões montanhosas e desertas que estavam espalhado por todo o seu reino, em um desesperado esforço para matar e eliminar Davi uma vez por todas. O que é gracioso em todo esse processo é que Davi, no entanto, ele encontra um aliado amigo, um aliado que lhe concede abrigo no momento oportuno. Seu nome é Jonatas. Jonatas, todos nós sabemos, ele era o filho de Saul. Ele é o responsável por advertir a Davi sobre os planos de seu pai para matá-lo. Finalmente, depois que Saul e Jonatas são mortos em batalha, o cenário está pronto para que Davi se torne o então chamado segundo grande rei de Israel. Queridos, todos nós conhecemos a vida, o ministério da pessoa de Davi, como Deus lhe abençoa de forma poderosa e de forma intensa. A Bíblia vai terminar basicamente de uma forma muito melancólica e triste, que é a respectiva morte de Saul e morte de Saul, já lá no capítulo de número 31. Portanto, esta é uma visão panorâmica do então livro de Samuel, e eu tenho certeza que na próxima aula nós vamos tratar alguns pormenores deste livro, e eu tenho certeza que será a bênção de Deus para a tua vida, e eu te vejo na próxima aula. Não esqueça, INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação. Te espero na próxima aula.